Quando a gente fala de alteração na glicemia, a gente precisa entender que o corpo, ele todo funciona totalmente se comunicando e de forma a trazer mais benefícios para a nossa saúde, né? O corpo está sempre se adaptando para que mudanças externas não abalem a homeostase, que a gente fala, do nosso organismo. Então, o corpo está sempre tentando equilibrar qualquer tipo de desequilíbrio que aconteça nele, seja vindo esses equilíbrios vindo de forma externa ou de forma interna. O corpo ele vai estar sempre tentando equilibrar a sua homeostase, ele vai sempre ficar normal, tá? E quando a gente fala do metabolismo glicêmico, que é a questão de como a gente absorve glicose, como ela é distribuída no nosso corpo, a gente tem diversas outras questões que não são alimentação, que estão diretamente ligadas a esse metabolismo da glicose. Porque vale lembrar aqui sempre que a glicose, gente, é o nosso principal combustível para geração de energia, tá? Assim como o carro funciona com o combustível dele, né? Tem gasolina, tem álcool, tem diesel, agora tem energia elétrica. O nosso corpo usa principalmente a glicose como fonte de energia. Sabe aquele carro flex, né? Que ele é álcool e gasolina, que mesmo que você ande com ele em álcool, ele sempre precisa ter gasolina. É basicamente isso. A glicose é o principal combustível. Só para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro só funciona com glicose, tá? Se você conseguir, se você está sem comer carboidrato, está fazendo a dieta cetogênica, que é uma que é praticamente 30 gramas de carboidrato por dia, o seu corpo não vai usar outro tipo de fonte de energia, ele não vai transformar proteína nem gordura em glicose para o cérebro. O cérebro só funciona com glicose que vem dos alimentos ricos em carboidrato. Por isso que não existe nenhuma dieta com 0 gramas de carboidrato, porque a gente precisa garantir o mínimo para o funcionamento do nosso cérebro, senão a gente perde o chão. A gente fica perdido, a gente fala coisa sem sentido, tá? Então, e aí o que o corpo faz? Como a glicose é o principal, o corpo vai estar sempre tentando equilibrar a quantidade de glicose do sangue. Isso não apenas quando você consome uma quantidade muito grande de alimentos ricos em carboidratos simples. Quando você não consome, ele também tenta regular. Assim como quando você passa por questões específicas, como questões de estresse, onde o corpo precisa de energia rápida, o corpo também vai liberar glicose. O corpo, ele não só absorve glicose, né? Você comeu ali um alimento rico em carboidrato, o alimento foi para o seu estômago, foi para o seu intestino, o pâncreas liberou insulina e aí a insulina começa a guardar a glicose. Não é só isso. Tem certos momentos que o corpo pega a glicose do músculo, pega a glicose do fígado, transforma a gordura em glicose para mandar para a corrente sanguínea. O corpo faz isso, você acredita nisso? E ele não deixa de fazer porque você tem diabetes, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os impulsos que vão fazer com que ele libere glicose no sangue não deixam de acontecer porque você tem diabetes. Porque, na verdade, a sua insulina está sendo liberada, tá? Só que as suas células... Aí é um papo bem complexo, né? Não vamos entrar nisso, não. Vamos continuar aqui. Então, portanto, vários fatores que não têm nada a ver com a alimentação vão afetar a sua glicemia, tá? Para a sua felicidade. Então, pode ter pessoas que tem um controle maravilhoso da glicemia através da alimentação, mas se elas não ajustarem esses pontos, elas vão ter ainda algumas dificuldades. Acontece muito com as minhas alunas. Elas já aprenderam a se alimentar, elas comem de forma muito certinha, mas tem certas coisas que ainda alteram a glicemia delas. Por isso que também se conhecer é tão importante, tá? E eu trouxe aqui só 5 fatores, gente, mas tem mais de 40 fatores, tá? Tudo isso tá lá no meu método DSC, mas hoje eu vou trazer aqui porque
todos eles, esses 40 fatores, eles meio que se correlacionam, tá? Então, você entendendo um fator, talvez você entenda outros fatores, tá? Primeiro fator, dias de doença. Como assim, Carol? Sabe aquele dia que você acorda gripadinha, você acorda meio mole, ou que você foi picada lá pelo mosquito da dengue, ou que você pegou Covid, ou que você está com uma rinite alérgica, com uma sinusite. Tudo isso vai elevar sua glicemia. E por que que isso acontece? Porque cargas d'água, isso acontece. O corpo ele vai produzir alguns hormônios para combater essas infecções, né? Isso são infecções, né? Quando a gente estava lá com Covid, né? A gente pegou Covid, a gente estava com uma infecção ali causada pelo Covid, né? E aí o corpo, para tentar combater essa infecção, ele libera cortisol, que é o maldito do hormônio do estresse, tá? E esse hormônio do estresse, ele libera glicose na corrente sanguínea, tá? Então, se você tá gripada, se você tá com uma rinite alérgica, com sinusite, com covid, foi picada pelo mosquito da dengue, pela chikungunya, se você tá com infecção urinária, tudo isso provavelmente vai afetar a sua glicemia. Como é que você vai saber disso? Faça um exame de sangue. Faça exame de sangue, não, mede sua glicemia capilar, tá? E aí também é interessante você sabendo disso, né? Quando você vai medir se você não sabe disso, se você vai medir a sua glicemia capilar, você pode tomar um susto, achando, meu Deus, eu comi tudo certinho, minha nutricionista falou que eu podia comer isso, eu comi, deu. Ai, meu Deus. Não, na verdade é porque você está doente, tá? E isso vai afetar. Além disso, quando a gente fala de dias de doenças, tem certos medicamentos, gente, que também alteram a glicemia. E aqui eu vou falar de um específico que altera muito e que é muito prescrito, principalmente em casos de alergia, sinusite, rinite, que é o corticoide, tá? O corticoide é um remédio que altera demais a glicemia. Aconteceu há pouco tempo com uma aluna minha que fez o tratamento com corticoide e teve essa elevação da glicemia, ficou em pânico, mas é aquilo, gente, então eu não vou tratar, não vou tomar o corticoide, não, porque assim, você vai ficar com a glicemia alterada tomando corticoide ou ficando doente, então o que é melhor? Toma o remédio e fica boa o quanto antes, combinado? Não deixem de tomar medicamentos que foram indicados para curar doenças que vocês estejam por conta da glicemia, tá? Aí você tem que pesar, conversa com seu médico, enfim, tá? Outro fator que altera, gente, que pouca gente sabe. Dias quentes alteram a glicemia, tá? O que acontece nos dias muito quentes de verão? Verão do Rio de Janeiro, vou dar um exemplo que eu moro aqui. Janeiro no Rio de Janeiro, fevereiro no Rio de Janeiro, calor ali, sensação térmica de 45 graus, você suando em bicas, né? A pessoa foi para a praia o dia inteiro na praia sem beber água, o que acontece? Desidratação. Eu já fiz aqui uma live só sobre falta de água no controle do diabetes, o quanto isso afeta o diabetes. E quando a gente está num dia quente, isso acontece muito porque a gente sua. Se a gente sua, a gente está perdendo água. O suor é o nosso corpo, mais uma vez, tentando equilibrar a nossa temperatura corporal. Então, ele tira a água das células e põe para fora do corpo, tá? Com o suor, você perde água. Então, você tem um risco maior de desidratação. Se você não beber água, se você ficar suando em bicas e não beber água, você vai ter um aumento da sua glicemia, tá? Então, quando você estiver se planejando para passar um dia na praia, né, tenha consciência que você precisa evitar um sol forte, que você precisa ficar um pouquinho na sombra, você precisa evitar a desidratação, você precisa evitar suar tanto. Ai, Carol, não posso mais suar, como é que eu faço? Me mudo para o Canadá, me mudo para o Alasca? Não, bebe água, criatura. Se hidrate, tá? Vai para a praia, vai passar o verãozão na praia? Bebe água, tá?
Vou beber aqui também, só para dar exemplo. Água é fundamental para o controle do diabetes. Mas como aqui eu não vou falar de nada referente à alimentação, eu falei de desidratação e dias quentes, tá? Porque afeta mesmo. Inclusive, assim, quem tem diabetes tipo 1 tem toda uma cartilha de cuidados no verão, cuidados na praia, porque tem que beber água, gente. E é um negócio que não tem nada a ver com o que você está comendo, mas que vai afetar realmente. Então, segundo fator, dias quentes tendem a aumentar a glicemia causada pela desidratação, pela falta de água. O corpo vai liberar água no suor, tá?